Fala aí, tudo bem com você? Mais uma dica do Arroio e hoje eu vou falar sobre 10 erros fatais que as pessoas cometem quando desenham em perspectiva. Eu posso falar sobre esses erros com muita propriedade, porque ao longo da minha carreira aí como professor de desenho, desde 1990 eu já vi muita gente cometer esse tipo de erro. E se você também comete algum desses erros ou vários desses erros, a partir de hoje você coloca um ponto final nisso, tá certo? Vamos lá, eu vou explicar os 10 erros, mas antes de falar dos 10 erros, eu vou falar sobre as perspectivas que eu vou abordar aqui, ó, nesse vídeo. A perspectiva é muito complexa, ela tem diversos estilos, diversas aplicações, mas hoje eu vou falar sobre 5 erros fatais com a perspectiva de um ponto de fuga e 5 erros fatais com a perspectiva de 2 pontos de fuga. O primeiro deles aqui, com perspectiva de um ponto de fuga, é fazer a figura inicial de forma aleatória. Deixa eu explicar direitinho o que é isso. Bom, começa lá com a linha do horizonte, que é o nível dos olhos, o ponto de fuga é onde nós iremos projetar a profundidade do objeto, e quando você faz uma figura aleatória, que lembra uma letra, que lembra qualquer coisa, você não consegue gerar a unidade de medida para estruturar a sua perspectiva. Osmar, mas o que é isso? É quando você gera uma figura que a partir dela você consegue desenhar objetos com escala, objetos proporcionais. Então, se você fizer uma figura aleatória, você pode até conseguir fazer a representação de alguma letra com profundidade, alguma coisa com profundidade, mas a parte mais importante, que é definir uma escala para o seu objeto, isso você não vai conseguir. Se você desenhar, no erro 2, uma figura aleatória e ainda colocar retas inclinadas, vai ficar pior ainda, porque ali no fechamento dessas retas inclinadas, você talvez não consiga fazer um fechamento paralelo, mas o mais importante de tudo, você não vai chegar na sua figura que vai gerar a sua escala, então está completamente errado. No erro número 3, se você fizer a figura inicial muito distante do ponto de fuga, deixa aqui para minha camada para eu riscar um pouquinho, muito distante da linha do horizonte e muito distante do ponto de fuga, você vai gerar a sensação que esse objeto está distorcido. O que eu quero dizer com isso? Olhando por cima, o objeto ele tem essas características, né? Ele tem retas perpendiculares e retas paralelas. Quando você distancia muito do ponto de fuga, a sensação visual que você vai ter é essa daqui, ó. É como se o seu objeto estivesse com uma distorção, ou seja, ele está torto. Então, não é correto começar a perspectiva com a figura inicial muito distante. Vamos lá. Quarto erro, fechamento aleatório do limite da profundidade. O que eu quero dizer com isso? Vou fazer de uma forma bem rápida aqui para demonstrar essa ação. Aliás, não vou nem me preocupar muito se o ponto, a linha não bater exatamente no vértice da figura aqui, ó. Fiz questão de não deixar pronto isso aqui só para desenhar mesmo no momento, aqui fica mais legal o vídeo. Então é quando a pessoa escolhe, deixa eu trocar a cor aqui, ó. Escolhe, por exemplo, aqui um tamanho qualquer. Eu escolhi, vamos supor que isso aqui tenha 3 centímetros. Aí ela vai repetindo os mesmos 3 centímetros aqui, ó, em todas as faces. Isso não está correto. Por quê? A face mais próxima do limite aqui do ponto de fuga, ela é menor. E à medida que ela vai afastando, o campo visual dela vai aumentando. Então isso é uma maneira correta de fazer. Mas a maneira correta não é utilizando uma figura aleatória, é fazendo uma figura que se transforma na unidade de medida. Isso é uma coisa, um assunto que eu passo no meu curso. Então, só para deixar bem claro, se você fizer e colocar sempre a mesma medida, isso está completamente errado. Vamos lá. Quinto erro com perspectiva de um ponto de fuga. Não projetar todas as linhas para o ponto de fuga. Então, o que acontece? Às vezes o aluno faz isso aqui, ó. A pessoa faz isso aqui, ela começa a projetar e não liga muito para o ponto. Então isso vai dar uma distorção incrível. Pior ainda é quando faz uma projeção, aí se distrai e começa a fazer todas as linhas paralelas, ou seja, já mudou. Já saiu de uma perspectiva cônica e foi para uma perspectiva paralela, ou seja, misturou 2 estilos de perspectiva, então isso é completamente errado. Sexto erro com perspectiva de 2 pontos de fuga. Iniciar a perspectiva com 2 pontos de fuga com um eixo não perpendicular à linha do horizonte. Então, a maneira correta é fazer sempre um eixo perpendicular à linha do horizonte para poder fazer a projeção para os pontos de fuga. Se você começar com um eixo, aqui eu exagerei ao extremo, mas se esse eixo tiver uma leve inclinação,
você já vai conseguir fazer uma perspectiva completamente errada. Por quê? Você vai sair da figura inicial, daquela figura que gera uma escala, e vai fazer uma figura completamente distorcida. Então vamos lá. 7º erro com perspectiva, 2 pontos de fuga agora. Iniciar 2 pontos com uma figura geométrica. Perspectiva com 2 pontos de fuga, você vai sempre começar com uma reta vertical, ou seja, perpendicular à linha do horizonte. Jamais começar uma figura com uma figura geométrica, melhor dizendo, porque senão vai acontecer isso daqui, ó. Vai ficar uma figura super esquisita. Vamos supor que você fecha o limite aqui, fecha o limite aqui, fecha o limite aqui. Aí tem aquele cara que dá um migué. Não, aqui foi cortado, você entendeu? Eu fiz a figura aqui, minha intenção foi fazer como se eu tivesse cortado. Você pode fazer isso quando você gera a figura que vai dar toda a escala. Você pode fazer chanfros, pode fazer cortes, mas isso tem que ser de uma forma consciente e de uma forma segura, tá certo? Vamos lá então. 8º erro é fazer a figura inicial, a linha inicial, muito próxima aqui dos pontos de fuga, tanto do ponto da direita, da esquerda. O que acontece? Você perde, primeiro que você perde espaço, né? Você não consegue fazer nada naquele pedacinho ali. Tá certo? E outra é que você saiu do cone focal, ou seja, existe um cone focal aqui, um lugar certinho para você desenhar suas figuras, para não rolar uma distorção. Então quando você afasta muito essa figura, você já gerou uma distorção incrível e você não vai ter uma boa perspectiva. 9º erro gravíssimo aqui é fazer a figura muito afastada. Vai acontecer a mesma coisa que no anterior. Você vai tirar a figura do cone focal e a sensação que você vai ter aqui é que esse objeto está praticamente sendo observado por cima, né? Aqui você vai ter uma super distorção também na figura. Ah, mas fica legal, fica interessante, mas você saiu do cone focal. Dependendo da distância que você colocar, aí a distorção ela é muito maior. E o 10º erro gravíssimo também aqui é quando o fechamento da profundidade ele não é paralelo. Então vamos lá, o que acontece aqui? É quando você faz a projeção, ambos os pontos, e quando você vai fazer o fechamento, em vez de fazer um fechamento super paralelo aqui para que a figura fique bonita, você faz um fechamento levemente inclinado. Não precisa ser muito absurdo não. Osmar, mas se eu quiser fazer uma figura, e essa figura ela tem que ter uma inclinação, sabe? Eu quero fazer uma coisa aí que, sei lá, o que pode ser isso daí? Existe a maneira correta de você fazer esses cortes, tá? Então agora não vou explicar essa maneira correta, lógico que esse é um conteúdo que eu passo no meu curso, só para demonstrar agora que os erros que você não pode cometer são esses, fazer esse tipo de inclinação, tá certo? Então eu vou fechando por aqui, espero que esses 10 erros aí, eles demonstrem para você nunca cometê-los, né? Esse vídeo dica aqui, para que você consiga fazer ótimas perspectivas, tá certo? Então um grande abraço e até o próximo vídeo.